nosso companheiro Marco Antônio. E a reflexão que ele resolveu trazer conosco hoje é da criação à comunhão. Então, eu vou te seguindo, se precisar tomar água, fica à vontade. Gente, boa noite. Boa noite. Precisa mesmo acrescentar alguma coisa? Sobre essa reflexão que o Poliano trouxe, nosso amigo Luiz Elias, ali de Beraba, ele nos trouxe uma live para o dia seguinte. Na transição planetária, o bem já venceu. O problema é que o mal está caindo atirando. O melhor estilo do faroeste. Então, para a gente guardar a confiança de que o bem já venceu. Né? Mas que o mal está provocando ainda muito tumulto, muito tiroteio. Né? Mas que a gente guarde o coração em paz. E aí eu estava pensando no que o Luiz falou para nós, né? Lembra de onde você veio e quem te trouxe até aqui? Né? Onde você está? A gente lembra? Todo mundo lembra de onde veio? De onde nós viemos? De onde nós viemos? Do seio amoroso. Permita pegar o livro? Sim. Do seio amoroso de Deus que nos legou este mundo. Então, o que caracteriza a criação? Um ato supremo de amor. Isso caracteriza a criação. E como nós fomos criados? O que já nos é dado saber sobre a nossa própria criação? O que a gente já sabe sobre a nossa criação? Para quem não me conhece ainda não sabe, mas eu falando sozinho dura no máximo 3 minutos, o assunto acaba, a gente já vai para o passo. Se vocês conversarem comigo, pode render a conversa. De onde nós viemos, gente? Como nós fomos criados? Simples e ignorante. Simples e ignorante. O que quer dizer isso? Simples. Sem nenhuma propensão, nem para o bem, nem para o mal. Ignorante. Brigão? Arrumador de confusão? Não. O quê? Sem nenhum conhecimento. Tá vendo? Vocês sabem tudo, vocês não querem falar, né? Sem nenhum conhecimento moral, nem intelectual. Puros. Fomos criados puros. Aí já começa a divergir. Sim ou não? Vamos pensar sobre isso. Eu que não sou conhecedor de pedras preciosas, de metais preciosos, se eu me deparar com um pedaço de ouro assim no meio do mato, eu vou chutar. Eu não vou saber que aquilo é ouro. Se eu achar uma pepita de diamante também, vou chutar, achando que é um cristalzinho assim. O que faz o ouro? O ouro é puro no estado natural, que ele acha? Não. É não? Tem que injetar alguma coisa para ele ficar puro? Lapidar. Ah, mas na sua essência, ele é puro. Na sua exterioridade, precisa ser trabalhado. O ouro. E o diamante? Também. Agora eu vou perguntar de novo. Nós nascemos puros? Sim. Sim. O que a gente precisa para brilhar? Ser lapidado. E é esse. Então, nascemos lá, de onde nós viemos? Nós viemos de uma pureza bruta. Confere? Chegamos até aqui, com essa graça de Deus, não imaginamos nunca quantos livramentos ao longo dessa jornada, sequer no dia de hoje. Quantos livramentos nós sofremos. Incapazes de imaginar. E vamos para onde? Então, se o ponto inicial do ônibus é a nossa criação, a gente está no estágio intermediário aí, depois a gente vai falar, e para onde a gente vai? Para a linha de chegada. O que tem lá, amiga? O que tem lá nesse ponto final do ônibus? A pureza agora é elaborada os espíritos num grau de superioridade, de angelitude. Não é isso? Os nossos filhos, quando eles nascem, começam a crescer, o que a gente deseja para eles? Seja o melhor do futebol, melhor do vôlei, melhor do tênis, né?
Depois que seja o melhor da sala, que sejam doutores ou doutoras famosas. Agora ninguém deseja isso mais, né? Só um influencer. Bem influenciável, não é isso? Mas passadas todas essas ilusões, o que é que nós desejamos para os nossos filhos? Felicidade, né, irmãos? Na simplicidade, depois já maduros, a gente simplesmente deseja que eles sejam felizes. Não é? O que Papai do Céu deseja para nós? A felicidade. E aqui no caminho, dá para encontrar a felicidade? Dá ou não dá? Né? O que é o problema? As felicidades que nós encontramos são fugidias, momentos. Por quê? Porque ainda é a felicidade que eu busco só para mim. Né? Ao longo deste, que tem uma frase de Emmanuel que traz o seguinte: não existe felicidade plena para os filhos acordados de Deus, enquanto todos os filhos de Deus não estiverem de posse da felicidade. Não é isso, irmão? Então a gente não encontra felicidade plena porque a nossa felicidade ainda é muito egoística. Então eu busco só para mim. E aí eu encontro a felicidade, mas é aquela que eu tento agarrar com as mãos, assim como se eu estivesse pegando fumaça. É isso? São as heranças falíveis. Né? Como que nós vamos querer instituições falíveis construídas por homens falíveis? E tem lá no Velho Testamento, quando Davi ia construir o reino, ia construir o templo, e o profeta lhe disse: Deus não habita em templos de pedra. Deus não habita em templos de pedra. Então, onde que a gente encontra Deus? No nosso interior. É aqui que a gente encontra. E aí nós vamos ver todo aquele luxo. E ali, então, Jesus foi com os discípulos e entrou no templo, os discípulos do lado de fora, encantados com as formas magníficas do templo. Jesus retorna e ele diz: Senhor, olhe para o templo. E Jesus então diz: olhe para o templo. Aí olha, eles se encantavam com a construção física, não é isso? E o que Jesus diz? Não restará pedra sobre pedra. Menos de 60 anos depois, cai tudo, só sobra uma parede que está lá até hoje, que é o Muro das Lamentações. Então, todas as construções humanas, aí tem uma outra frase de Emmanuel que choca. A princípio choca, mas é importante refletir sobre ela. Tudo que os nossos olhos veem e as nossas mãos tocam está morto ou vai morrer. Choca, não choca? Mas faz sentido? Total. O que vai viver para sempre a gente ainda, né? Eu aqui, por exemplo, euzinho não consigo ver o que vai viver para sempre. Então, é disso que nós vamos falar, dessa caminhada nossa, dessa jornada rumo à angelitude. Todos nós somos já estagiários de anjo. Em algum grau nós já somos estagiários de anjo. E o que a gente recebe nesse ato da criação? A gente recebe já um programa raiz, um kit de evolução. Nós fomos criados, existe sempre uma força nos impulsionando à evolução. A gente estagna em alguns momentos, paralisa, mas a misericórdia de Deus vai nos tirar dessa paralisia de alguma forma para que a gente retome esse caminho da evolução. E nesse processo todo, aquele mesmo amor com que Ele me agraciou na minha criação, Ele vai me sustentar durante todo esse processo. Esse motorzinho da evolução, ele é alimentado o tempo todo pelo amor divino, me sustentando nessa jornada.
E por que a gente ainda sente tanta carência afetiva? Essa é a pergunta. Aí, antes de responder, vamos perguntar uma outra. O que nós vamos fazer aqui? Evoluir. Aí eu vou fazer igual a menininha em 2 anos agora. Como assim? Né? Evoluir como assim? Evoluir no sentido, né? No sentido intelectual, sabedoria, o que mais? Intelectual, moral. Isso. Para facilitar o nosso raciocínio, vamos recorrer aos universitários, né? Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus criou para nos servir de guia e modelo? Jesus. O que é guia? Guia é aquele que vai na frente mostrando o caminho. Modelo, aquele que se apresenta tal qual a gente desejaria, como a Poliana falou, né? Jesus não nos vê nas nossas condições atuais. Ele olhou para Saulo de Tarso, ele sabia quem estava ali. O primeiro, né, perseguidor dos cristãos. Se Estevão é o primeiro mártir cristão, Saulo de Tarso é o primeiro algoz. Mas ele olha para Saulo de Tarso, e aí a gente vê, né? Aí ele vai lá, Saulo de Tarso está lá da hospedaria, e ele vai para Ananias e fala: Ananias, estou precisando de você. Vai lá na hospedaria, lá tem um homem chamado Saulo, ele está cego, vai lá e devolve a visão para ele. Aí Ananias deve ter pensado: Senhor, o que ele veio fazer aqui em Damasco? O que esse homem veio fazer em Damasco? O que ele tinha de fazer lá, gente? Fazer com Ananias o que ele havia feito com Estevão. O que Jesus responde? Está certo, Ananias, mas esse é o vaso escolhido para a divulgação do Evangelho. Ele não olha Saulo de Tarso, ele já vê Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Ele olha para Madalena quando todos os homens a olhavam com desejo. Jesus não vê a mulher atraente. Jesus vê aquela que queria cuidar dos leprosos. Ele olha para nós, ele não nos vê nessa condição atual, ele já nos vê na nossa plenitude. E é esse, né, nessa jornada. Então, esse motorzinho, então o que nós vamos voltando, né? Aí, e é interessante falar em modelo, porque às vezes a gente confunde admiração com inveja. O que é inveja? Inveja é eu achar que o outro tem o que ele não merece. Quem merece sou eu. E admiração? Admiração eu vejo qualidades no outro que eu desejo ter. E aí é modelo. Então Jesus é o nosso guia e modelo. Certo? O que Jesus vai ensinar aqui? O caminho. Caminho do quê? Do amor, né, irmão? Jesus não veio trazer para nós a lei de amor? Agora eu vou perguntar de novo: o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a amar. Isso é para todo dia de manhã de lembrar. Nós estamos aqui para aprender a amar. E agora vamos então responder a outra pergunta que ficou pendente. Por que nós ainda sentimos carência afetiva se todo o tempo esse amor divino está nos sustentando? Porque ainda não aprendemos a amar. Então nós somos amados. Primeiro isso, nos sentimos amados pelo Pai, independentemente da nossa condição, das nossas posturas, das nossas atitudes. Quem tem filho aqui? O filho de vocês já fez alguma coisa errada na vida? Todo dia. Igual nós, né, irmã? Igual nós, né? Igual a gente mesmo. Do momento, da primeira vez que ele fez, você não vai nem lembrar. Da primeira vez que ele fez, você deixou de amá-lo? Nunca. Mas muitas vezes, quando nós erramos, nós achamos que Deus deixa de nos amar. E aí nós temos a pretensão de sermos melhores que Deus. Porque nós já amamos nossos filhos incondicionalmente, mas Deus nos ama condicionalmente. Então o Haroldo nos traz o seguinte: o primeiro passo para o processo de cura
é nos sentirmos amados por Deus, incondicionalmente. Ele me ama o tempo todo. E Ele está me sustentando para aprender a amar. E qual o caminho escolhido por Deus para que a gente faça essa jornada? O caminho da experiência. No livro Emmanuel vai nos trazer um capítulo inteiro sobre a necessidade da experiência. E no outro livro, no livro da Esperança, ele vai nos trazer uma lição que fala de um pai muito rico, um príncipe, que, querendo proteger o seu filho, deixou, desde que ele nasceu, deixou que ele fosse mantido numa estufa nos primeiros meses de vida, para que as mudanças climáticas não pudessem afetá-lo, para preservar a sua saúde. E quando esse filho já saiu, foi liberado da estufa, ele o cercou de todos os cuidados, mas não queria que esse filho frequentasse escolas, porque poderia ser submetido aos rigores de professores ou a brincadeiras dos colegas. Então, esse filho foi educado, foi alfabetizado no palácio, com os professores que ele escolheu. E quando mais jovem, maior, que queria ganhar o mundo, não. Ele construiu uma cidadela, um palácio, um castelo, para que o filho pudesse ficar ali protegido. Até que um dia esse príncipe teve que viajar. E o filho saiu daquela cidadela. Ignorância completa. Ignorância completa. Ele não sabia se virar no mundo. Ingenuidade total. Qual o caminho que Deus reserva para nós? O caminho da experiência. Desde que nós adquirimos o livre-arbítrio, nós precisamos tomar decisões o tempo todo. Quantas escolhas, irmãs e irmãos, quantas escolhas nós fizemos no dia de hoje? E quando eu faço as escolhas corretas, como que a vida me responde? Com alegria, com satisfação, não é isso? E quando eu faço escolhas equivocadas, o que a vida me reserva? Consequências. O que? Consequências. Consequências. E o que geralmente as consequências trazem? Dor. Simplesmente isso, dor. E aí, Leon Denis nos traz uma equação. Tudo o que vive, seja planta, animal, ser humano, sofre dor. Confere? Sim. No entanto, o amor é a lei do universo. A aparente contradição. É isso? O que é o amor divino? Como que nós vamos chegar à angelitude, gente? Passando pelas experiências. E quando o Papai do Céu nos proviu do livre-arbítrio, ele imaginava que nós fôssemos tomar sempre as decisões corretas? Não. Então o erro faz parte do processo, e quando a gente erra, o que ele nos dá? A oportunidade, a bênção do recomeço. Do recomeço. Agora, o que eu faço quando eu me deparo com os erros que eu cometi? Quais são as minhas atitudes diante do meu erro? Primeiro, vê se vocês já passaram por essa etapa. Primeiro, aquela coisa assim: eu errei, mas todo mundo erra, todo mundo faz errado.
Eu avancei um sinal hoje, mas todo mundo avança. O que é isso? Desculpa. É a primeira postura nossa, a mais infantil. Aí a gente evolui. Aí a gente vai, eu errei mesmo, eu sou o pior dos seres. Aí vai para o vitimismo e para a culpa. Isso leva a gente a alguma coisa? O que, na prática, quando eu me lembro de algo errado que eu fiz, o que eu tenho vontade? Arrumar uma borracha desse tamanho, ir lá e apagar aquilo. Tem jeito, gente? Não. O que o Chico fala para nós? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos, a partir de agora, fazer um novo fim, né? Um novo recomeço e, obviamente, um novo fim. A lição fala isso para nós: cada dia é uma bênção, cada dia é um recomeço, né? Então, vamos pensar casos práticos. O próprio Emmanuel. Assim como Saulo de Tarso, nós carregamos nas tintas aqui, não carregamos não, a gente falou só um pouco, né? Para ele achar onde estava Ananias, ele submeteu as pessoas à tortura enfiando coisa debaixo da unha. Você lembra do livro? Lembra? Né? Aí vamos pensar em Emmanuel. Cônsul, numa encarnação, e senador romano em outra. É isso que a gente vê lá há 2000 anos? O que era ser um senador romano? Aquilo que Emmanuel estava nos trazendo ali também. Né? Aquilo que ele está falando, Emmanuel tem a coragem, a ousadia hoje de falar das histórias dele. Ele conta, e é o que essas guerras sanguinolentas, o poder pelas armas. Quem melhor representou isso na história, que a gente conhece? Roma. O que todas as atrocidades, como que Roma fazia para conquistar as províncias? Chegava, você quer vender sua terra? Vamos pagar bem? Nós vamos ali no cartório assinar a escritura? Era desse jeito, gente? Não. Matava os líderes e subjugava os liderados. Quem era cônsul e senador romano tinha alguma responsabilidade sobre isso? Não. Quem mandava fazer? O soldado matava, mas quem mandava fazer? Hã? Aí o que Emmanuel faz? Reencarna sucessivas vezes, trabalhando como escravo, como professor, vai reconstruir a sua história para voltar lá e se reidentificar com esses personagens e trazer para nós a sua história. A minha história, por exemplo, eu não posso olhar, não. Eu brinco que o meu retrovisor ele só pega até o banco de trás. Passou do banco de trás, está tudo embaçado. Graças a Deus, Heloísa. Está tudo embaçado. Porque se eu for olhar para isso, eu vou me desestruturar completamente. Então, cada recomeço, cada reencarnação é receber caderno novo, lápis e borracha para começar a reescrever nossa história. Agora, a boa notícia que eu queria trazer para vocês é que dessa vez a prova é com consulta. Dessa vez a prova é com consulta. Se no dia de hoje eu tive algum debate acalorado sobre política, eu venho aqui e abro essa página. Foi isso? Eu vou precisar relê-la em casa, viu? Aí a gente vai relendo cada dia essas páginas. Se eu tenho um acesso de cólera, eu abro o Evangelho e vou ver lá. Oh, se tu pudesses te olhar diante do espelho dos momentos de cólera. E agora a gente olha, né? Que alguém está gravando naquela hora. Olha aqui você, ó. Olha que bonitinho, olha aqui naquela hora sua, tá? Não, a gente vai falar igual nossos irmãos quando comparecem à reunião mediúnica, né? Quando faz lá uma catarse, não, isso aí do senhor não, eu sou bonzinho. Isso. Isso aí do senhor não, porque ainda não somos capazes de identificar.
Só depois de fazer uma jornada dessa com o Emmanuel que a gente volta. Então, qual o caminho se nós somos aprendizes, estagiários de anjo? Como que é isso? Nesse processo, quando eu aprendo a lidar com os meus erros, eu aprendo a cuidar de mim. Eu aprendo a cuidar do outro, mais próximo de mim, aprendo a cuidar dos outros. E é esse o processo. E aí eu vou descobrir como o Chico. Quando batia tristeza no coração, o que o Chico fazia? Ia para a periferia. Ele ia para a periferia. Que naquela época a gente chamava, eu sou desse tempo, peregrinação. Agora a gente vai mudando o nome dos trem tudo. Agora é visita fraterna. Eu adorava peregrinação. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Peregrinação. O que é que ele destaca os 12? Os 11, né? Naquela hora já Judas não estava. Para peregrinar onde tivesse dor e sofrimento, que eles fossem amainar. Então o Chico ia. O Chico gostava de ver pessoas sofrendo? Não! Assim como Irmã Dulce, Madre Teresa. E por que essas pessoas se aproximavam de outras pessoas em dores? Para aliviar essas dores. É o que a gente vê lá na parábola do bom samaritano. O sacerdote, o levita, viram o homem caído? Viram. O que aquele samaritano tinha no olhar que os outros não tinham? Empatia. E o conhecimento da reencarnação me ajuda a desenvolver empatia? Sim. Porque eu vejo naquele caído um irmão meu pai, uma mãe, ou eu mesmo no passado, naquela situação. Ou posso pressentir que amanhã posso ser eu naquela situação. Isso me aproxima do caído. Mas ele não olha somente. Ele vai e cuida. E aí o texto nos traz, tocado de profunda, vocês lembram a palavrinha? Compaixão. A compaixão é que nos leva a aproximar. O olhar me chama a atenção, mas a compaixão me aproxima. E hoje está provado que quando eu me aproximo, a compaixão, o que é a compaixão? É diminuir o sofrimento do outro. E quando eu faço isso, agora a ciência descobre que injeta ocitocina na minha corrente sanguínea. O que é ocitocina? É aquele hormônio que a vaca despeja no seu organismo ao contato do bezerro. Por que põe o bezerro no pé da vaca? Ou punha, porque agora não quer mais. Por que punha o bezerro no pé da vaca? Para que ela liberasse o leite. Agora compra ocitocina e injeta na corrente sanguínea dela para ela liberar o leite. Mas como que eu libero ocitocina, que é esse hormônio do bem-estar, da alegria? Fazendo bem ao próximo. Agora já não é mais a minha postura egoística. Agora eu não experimento alegria, satisfação somente em atender os meus desejos, os meus caprichos. Agora eu já experimento também em diminuir o sofrimento do outro. Então eu já estou nesse estágio de anjo. Já estou aprendendo a cuidar do outro. E quanto mais eu fizer isso, melhor. Eu não lembro se no final do ano passado nós falamos aqui sobre o potinho da gratidão. Falamos? Não? Não falamos, então está em tempo. No final do ano passado, nós estávamos participando do Advento. O Advento é aquele momento em que você se prepara o seu coração, prepara a sua casa para a chegada de Jesus. E aí nós estávamos participando de um estudo desse, com uns amigos lá de Belo Horizonte, e aí veio uma tarefa, lembrar de algumas bênçãos que a gente havia recebido no ano. E aí a memória, nessa hora, você vai perdendo, né? Aí se lembrei uma coisa ou outra e tal. Aí tem a proposta, é você pegar uma jarra, pegar
copo, pegar um vaso, qualquer coisa, escreve assim, pote da gratidão. Deixa no lugar bem acessível na sua casa, um papelzinho do lado, uma canetinha. Tudo de bom que acontece, você vai depositando aqui. Por que isso? Porque a nossa mente, o Suassuna, ele fala o seguinte, o Mariano Suassuna, aquele autor nordestino, fala o seguinte, o que é bom de passar é ruim de contar. Se eu falar para vocês, hoje cedo eu fui tomar um café e deu tudo certo, sem graça, fica. Agora você falar que eu fui tomar um café, derramou esse café ali. Aí a coisa fica interessante. O que é ruim de passar é bom de contar. Então a gente fica gravando as coisas ruins da nossa vida. Então o pote da gratidão, eu vou gravar tudo de bom, todas as bênçãos que acontecem comigo. Eu vou abrir no final do ano. E aí então nós vamos começar a exercitar isso agora. Aí eu pergunto para vocês, como é que foi o dia hoje? Normal? E eu vou compartilhar com vocês o milagre que aconteceu comigo hoje. Eu acordei. Eu acordei e descobri que a matrícula tinha sido renovada nessa escola bendita chamada Terra. Aí veio outro milagre. Eu abri os olhos, enxerguei. Aí eu tenho mania de dar uma movimentada antes de acordar. Estiquei os braços, estiquei as pernas. Na minha idade, você já põe as pernas no chão, mas respira umas 3 vezes antes de levantar, senão cai. Aí levantei, firmou tudo, e aí eu empolguei, gente. Aí lembrei que Jesus transformou água em vinho. E aí eu peguei e transformei água em café. Legal. E ficou bom. E fiquei tão empolgado. Aí eu empolguei de vez, falei, agora eu vou ressuscitar os mortos. Achei um pãozinho frio lá, já bem morto assim. Peguei aquele pãozinho, um outro queijinho frio, pus dentro. Pus no forninho lá assim, mas ficou bom com tanto, gente. E comi isso tudo. O que nós estamos falando disso? Lembra, Rossana, aquela história que conta do amigo dele que foi buscar o filho no aeroporto? O filho estava voltando da Disney. O pai, de origem humilde, nunca pôde viajar fora do país. E o filho queria conhecer a Disney. E ele fez um esforço, comprou passagem, né, parcelada, a prestação, e o filho foi para a Disney. E quando o filho voltou, ele convidou o Rossano para ir lá no aeroporto de Guararapes, lá em Recife, receber, né, esse filho. A hora que a portinha abriu, assim, que ele viu o filho, ele foi ao êxtase. Filhão, conta pra mim como é que foi. Aí o menino vira, normal. Normal. Como têm sido os nossos dias? Normais. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos milagres. Então que a gente passe a observar esses milagres, registrar e colocar no nosso potinho da gratidão. E a proposta é abrir lá no dia de Natal, ou dia 31 de dezembro. O que vai trazer isso de bom para nós? Lembrar o quanto foi bom esse ano e ver que o ano que vem pode ser melhor ainda, como o dia de amanhã também. Que Jesus nos ampare, nos ilumine.